Olá pessoal, boas-vindas ao quarto episódio do FAcast Recebendo, e gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória tão inspiradora. Isso, pra gente não estar pegando dinheiro da empresa, botando Isso, muito bom. Marcos, e quando a gente vai falar da sua mudança... Olá pessoal, boas-vindas ao quarto episódio do FAcast. Hoje nós trataremos de um tema importantíssimo, a realidade de empreender no Brasil. Gestão, liderança e o dia a dia dos bares e restaurantes. Para este assunto, hoje eu tenho a alegria de receber aqui Marcos Batalha, que é advogado e empresário do setor de gastronomia, atuando como presidente da Abrazel Alagoas, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Marcos é sócio do Mariá Comedoria, atua diretamente no fortalecimento e desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar em Alagoas, com foco em inovação, gestão e articulação institucional. Possui pós-graduações em gestão de negócios em alimentos e bebidas e também em direito previdenciário. Já à frente da Abrazel, liderou a expansão da entidade até a marca de mais de 800 associados, firmando parcerias estratégicas como com o SESC, SENAC, e promove ações de capacitação e valorização do setor. Marcos, é uma grande alegria recebê-lo e gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória tão inspiradora, que certamente é referência para o seu mercado, para os que estão ingressando, que sonham em ingressar, e também um pouco da sua vocação de atuar exatamente no seu segmento. Obrigado, doutor Felipe. Eu que agradeço aqui o espaço, né? Poder falar um pouco do nosso setor, o setor de alimentação fora do lar. De fato, é um setor muito peculiar, é bastante difícil. A gente fala que é um setor onde a gente tem serviço, comércio e indústria dentro do mesmo pacote, né? Que a gente tanto produz ali o alimento, então é um pouco de indústria, serviço, porque tem que fazer o atendimento e a venda daquele produto, né? Então é um desafio, de fato, né? A gente está hoje à frente desse setor aqui no estado de Alagoas, à frente da Abrazel, como você falou, são mais de 800 associados, isso em mais de 30, acho que são 34 municípios. Então é um desafio, mas como todo empresário, todo empreendedor, um desafio sempre muito bem-vindo, né? Marcos, e quando você começou, foi exatamente com o Mariá, tinha tido outra experiência, já tinha esse sonho? Então, meus pais sempre tiveram, né, o restaurante, há mais de 20 anos eles tinham esse restaurante, e eu estudava na UFAL, eu fazia um curso lá e decidi fazer Direito. E aí eu passei no SESMAC e fui estudar no SESMAC, e aí com moeda de troca com meus pais, eu digo, ó, ajudo lá no negócio com vocês, então eu ajudava um horário e no outro eu ia estudar. Terminei me formando em Direito, onde atuei durante 4 anos, tinha um escritório de advocacia, também fiz pós-graduação em Direito Previdenciário, mas ao mesmo tempo sempre ali ajudando meus pais nos negócios, e aquilo era o que de fato me trazia felicidade, né? Assim, era o que me trazia orgulho, enfim, o que eu gostava de fazer era estar no restaurante empreendendo, então foi em determinado momento que eu lancei a proposta de sociedade com meus pais e foi prontamente aceito. Aí foi quando eu entrei de vez para a sociedade e passei a ser empreendedor também, né? Então foi essa a virada de chave, e eu acredito que uns 15 anos, 12, 15 anos por aí, daí para frente a gente vem trabalhando lá na frente do Mariá, né? Uhum. Muito interessante. Então, nesses mais de 12 anos que o seu foco, a sua atenção principal é o seu restaurante, o que é que você poderia contar para a gente de aprendizados que a faculdade não ensinou, que a pós-graduação não ensinou, que é do mercado, é da lida, que você aprendeu e que você poderia passar para quem nos escuta? Olha, doutor, eu acho que em toda graduação, em todo trabalho, a faculdade é muito importante, de fato, é onde a gente pega a teoria, né, todos os insights ali junto com os nossos professores, a parte acadêmica, mas o que faz o diferencial do profissional e do empresário é o dia a dia, né? É o que você encontra no dia a dia, o dinamismo da empresa. No meu caso, aprendi muito com liderança, administração, controle de custos,
o próprio tributário, contabilidade, acho que muita coisa, o empresário ele tem que ser um pouco de tudo, né? Ele tem que entender um pouco da contabilidade, um pouco do jurídico, um pouco de RH, Uhum. então eu acredito que na prática a gente vê um pouco disso, um pouco de cada um disso, e a gente não consegue ver isso na faculdade, né? A gente muitas vezes está ali na sala de aula, né? Muito questão da didática do curso, mas a prática é o que revela para a gente os grandes ensinamentos. E para mim, o setor de bares e restaurantes ele é muito dinâmico, né? Então é o que eu acho que é muito legal e o que me fez aprender muito no dia a dia. A liderança, eu acho que é algo muito importante que eu aprendi na prática dentro do restaurante. E, né, planilha, controle de custos, a questão financeira, isso aí o empresário ele tem que estar muito ligado nisso, não apenas nas vendas, faturamento e marketing, não só isso, mas ele tem que ter uma gestão eficiente ali, muito bem conduzida, senão um bom produto, né, uma boa história pode ir de água abaixo, né? É verdade, eu concordo muito com esse conhecimento multissetorial, vamos colocar dessa forma. Acho que até para o gestor ele deixar o seu DNA nas diferentes frentes do negócio e poder, de certa forma, cobrar também, tendo ali o mínimo de conhecimento de propriedade. Marcos, certamente muitas pessoas que nos escutam já pensaram ou estão até planejando, tirando do papel o sonho de empreender no segmento de bares e restaurantes. E quando a gente vai para este empresário, esta empresária que é iniciante no segmento, existe algum direcionamento específico? Claro que no que o tempo permite, né? Uma primeira linha de pensamento que você poderia deixar. Olha, o setor de bares e restaurantes, por muitas vezes, ele é um setor de entrada, tanto para o mercado de trabalho, quanto para quem empreende também, né? Muita gente sabe cozinhar, né? Consegue fazer ali um bom hambúrguer, uma boa macarronada, e termina sendo porta de entrada para empreender de muitas pessoas. Então, terminam ali abrindo um delivery, iniciando uma coisa pequenininha para então galgar uma empresa maior. Então, o que eu indicaria é, se vai iniciar, já inicie minimamente organizada, diferencie o que é seu do é pessoa física do que é pessoa jurídica, consiga separar um pouco disso, para a gente não estar pegando dinheiro da empresa, botando dentro do nosso, e daí a pouco está uma bola de neve sem fim. Foque no produto, na qualidade do produto, sempre na entrega de qualidade para o seu cliente, né? Para quem está começando, a gente não pode pensar, já iniciar pensando em ganhar dinheiro, em que vai ter lucro, já. Não, pensa em formar a tua clientela, pensa nesse cliente estar satisfeito. E o restante, sem dúvida, vai acontecer. Não acontece da noite para o dia, tenha paciência, né? A gente vê muito imediatismo nos dias atuais, mas quando o seu produto é bom e você trata o seu cliente de forma cordial, com certeza em algum momento você vai obter sucesso. Tenha disciplina e persistência, cai, levanta. Eu acho que isso para quem empreende, isso é primordial, né? Então, eu acho que seria basicamente isso. Basicamente, não é tanta coisa, mas É verdade, isso é seria por verdade. aí. E Marcos, para quem está iniciando, de quais formas a Abrazel ela recepciona esses novos empresários? Boa, muito legal essa pergunta. A Abrazel, ela, dentro da sua estrutura de associação, ela tem todo um suporte para dar para esse empresário, né? A gente tem, dentro do nosso site, do nosso website, a gente tem a nossa plataforma Conexão Abrazel, onde a gente traz vários cursos ali de gestão, de montagem de ficha técnica, manual de boas práticas, enfim, vários mini cursos com insights para a gente trazer para esse empresário. E além disso, né, a instituição traz alguns benefícios junto com alguns parceiros, conectividade entre fornecedores. Muitas vezes a gente encontra um outro associado perguntando onde é que eu posso fazer papel para enrolar talher, onde é que eu posso encontrar uma carne tal, camarão. Então a gente conecta
esses fornecedores para esses associados, a gente tem também uma disponibilidade jurídica e contábil para esse associado. Então, além disso, né, o network que esse pequeno empresário, assim que ele já entra em uma plataforma, vamos dizer assim, em uma comunidade junto com todo mundo. Então, do pequeno ao grande, ele vai dividir a mesma informação que qualquer outro empresário do setor de alimentação fora do lar tem. Então, isso é muito importante. E até mesmo poder tirar uma dúvida. Você imagina você está começando a poder tirar uma dúvida com um empresário que tem 15, 20 anos de estrada, né? Aquele insight dele ali já pode te adiantar uns 2 ou 3 anos de sobe e desce que você iria ter, né? Então, a Brasel faz isso, né, com os novos associados, com quem está pensando em empreender, iniciando no seu empreendimento do setor de alimentação, sempre de forma muito próxima, né? A nossa equipe de comercial, relacionamento, executivo, sempre muito próximo do empresário para dar todo o suporte que ele precisar. Então, de certa forma, a Brasel ela encurta o caminho, né, do empresário iniciante até os próximos degraus e também minimiza os erros, Com né, no momento que certeza. ele está compartilhando essas experiências. Muito bom. Marcos, e quando a gente vai falar da sua mudança de posição, né, de empresário que está olhando para o seu negócio, para um empresário que entendeu que pode contribuir mais, né, com os seus pares, com os seus colegas empresários do segmento, com a sociedade. Eu gostei muito quando você falou também do colaborador, dos colaboradores do segmento. Qual foi a virada de chave, o despertar que você teve para dar esse passo e liderar a Brasel? Eu sempre tive uma característica muito coletiva, associativista, né? Eu sempre participei assim, de muita coisa. E dentro do meu setor, né, ao encontrar a Brasel, comecei a participar aos poucos das atividades da associação, logo virei conselheiro e, posteriormente, né, junto ao grupo, me lancei como um candidato à presidência, e aí foi uma eleição por aclamação. É, e essa divisão entre o que é a minha empresa, né, entre o Marcos empresário e o Marcos líder e presidente da Abrazel, eu falo que a gente tem que ter uma agenda muito bem montada, né? Senão a gente termina perdendo um pouco o time das coisas do negócio, deixa o negócio um pouco de lado para observar mais para a Brasel, porque queira ou não, na Brasel eu estou olhando para o próximo, né? Então todo dia tem demanda da Brasel, todo dia tem um empresário precisando de alguma ajuda, seja ela qual for, né? Um poste na frente que a energia caiu, um buraco que está na rua, chega cada demanda que... então assim, a gente tem que estar pronto e apto para isso, né? Então, foi nesse momento, né, que eu era conselheiro que teve essa virada de chave para então poder estar junto aí liderando a Brasel, aí esses mais de 800 associados. Muito bom. Meus parabéns pela marca. Marcos, eu queria agora falar de algumas dores do seu segmento. Queria que você falasse um pouco sobre custo, equipe e tributo. E se a gente fosse raciocinar aqui, o que é que mais tira a paz do empresário do seu segmento? Tá nessas alternativas ou você colocaria alguma outra? Essa tríade aí é poderosa, tá? O custo, colaborador e tributo. Sem dúvida são 3 pontos assim essenciais para a gente olhar dentro do negócio da gente, cada um com sua peculiaridade, né? Quando a gente fala em custo, a gente fala muito nos insumos, né? Assim, vou puxar mais para essa parte dos insumos, o custo do insumo para a gente poder fazer aquele produto. Hoje a gente vive uma certa instabilidade política, né, que, queira ou não, reflete numa inflação, principalmente na inflação de alimentos, e isso vem, ao longo dos anos, pós-pandemia, estrangulando a margem de lucro do setor, né? Então, cada vez mais, o empresário tem que estar atento com esse custo de insumo, procurar um melhor fornecedor, com um preço mais acessível, que caiba ali dentro do seu produto na formatação do preço. Quando a gente fala em colaboradores, quando a gente fala em funcionários, mão de obra, a gente tem uma dificuldade enorme, acho que não é só o setor de alimentação fora do lar, o país inteiro passa por isso, que é na própria contratação dessa mão de obra. Então, ela hoje já começa a ficar mais cara
desde o momento da contratação, porque antigamente a gente nem precisava contratar uma empresa de recrutamento ou algo nesse sentido, já começa daí. Então, são custos novos que apareceram que não tínhamos antes. Então, recrutamento para então a gente achar uma pessoa que seja legal para colocar ela ali dentro do nosso estabelecimento. Ela dando certo, né, tem todo o regramento jurídico, trabalhista que precisa é, ser observado e para que se evite também um turnover alto, porque isso gera custo para a empresa, né? As demissões geram custo. Então, também é outra coisa que merece um olhar atento enorme. E até o gasto de energia do empresário de estar formando equipe, repetindo o treinamento, dispondo de tempo, tendo a preocupação de ter pessoas que ainda não estão com aquela maturidade, né, da cultura da empresa, tá Exatamente. construindo. Exatamente. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é custo. No final, na planilha ali do empresário, e o setor tem cada vez mais entendido isso, né? Como vem doendo no bolso, a gente tem amadurecido muito nesse sentido. E, por último, não menos importante, muito importante, inclusive, é a questão tributária, né? A gente sabe que o país da gente tem muitas normativas, muitos regramentos que mudam de estado para estado, cada um tem sua peculiaridade, e a gente vive agora um momento de aplicação da reforma tributária, né? Que a gente, então, a tão esperada reforma tributária, que inclusive a Brasel Nacional ali conseguiu no finzinho um desconto, né, na alíquota de 40% em relação à diferenciação da alíquota, diminuindo 40%. Mas existe uma incerteza muito grande do que vem pela frente, né? Ainda tem muita norma, muito regramento a ser, né, ali decidido e na verdade a gente está esperando um pouco para ver o que é que vai acontecer. O que pode já ser adiantado, né? Os softwares, os sistemas já sendo atualizados para isso. Esse ano, ao longo do ano, o pessoal vai bater muito nessa tecla. No ano que vem já tem outros passos, e aí a gente vai dando esses passos e vai sentindo o que é que vai acontecer. Mas a verdade é que existe uma grande incerteza porque a gente vai ser cobaia disso tudo, né? Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter que aprender no erro e no acerto. Claro que, se bem assessorado com um bom profissional, onde ele vai te mostrar os melhores caminhos ali com conhecimento técnico, mesmo que sejam normas novas e às vezes deixam-se brechas, mas é muito importante que você tenha uma contabilidade e um jurídico afiado, pronto para isso. E eu vou além, eu acho que o momento é esse na verdade a gente já passou um pouco até do momento, né? É, tem que ser preventivo. Você tem que fazer isso agora. Não deixa a coisa para em cima da hora, porque vai ser muito mais doloroso, né? E se deixar realmente a coisa para depois, isso pode doer no bolso, né? Eu digo que a gente já passou um pouco do time porque a gente já está no período, né, adaptativo, vamos dizer assim. É, o, isso deveria ter sido feito, vamos dizer assim, ano passado, né? As empresas deveriam ter sentado ali junto com o seu advogado, com o seu jurídico, qual é o melhor caminho que a gente tem que fazer, o que é que precisa ser feito, mas ainda dá tempo, né? Ainda há tempo para isso. Mas, de fato, isso tem que estar muito mais amarrado e muito mais profissional. Não tem espaço mais depois agora, né, com a reforma para amadorismo não, porque vem muita coisa aí, né, que assim o governo fez muitas travas, né, muitas travas, a questão do fornecedor, né, do crédito que você vai poder receber ou não se o cara não está pagando. Tem muita coisa assim que a gente é muita novidade, né? Mas tem que estar atento e tem que saber o que é que tá por vir, porque senão você vai ser pego ali de calças curtas, né? Como alguns já estão dizendo, né, o governo terceirizou sua obrigação de fiscalizar, né, faz que na própria cadeia de fornecedores um fiscalize o outro. Eu concordo muito com esses pontos que você coloca e tem um exemplo que eu gosto bastante de usar. Se a gente imagina, falando aqui do seu segmento, dois restaurantes estão ali na mesma rua, com um público semelhante, com um custo, até com uma quantidade de equipe semelhante, um faturamento semelhante também,
mas um deles, Marcos, é totalmente relapso. Amanhã eu resolvo, deixa chegar o problema que eu vou olhar para ele, vai empurrando com a barriga, assume riscos que às vezes não está nem preocupado de entender e de mensurar o tamanho desse risco. E outro perfil de empresário que tem aquela mesma estrutura financeira semelhante de custo e de receita, mas que cuida da sua operação, não assume riscos sem ter consciência deles, faz uma boa gestão fiscal, certamente já recuperou algum valor de crédito tributário de forma segura, aproveitamento de benefício fiscal quando é o caso. Como é hoje que você vê a diferença desses dois perfis de empresários? A diferença hoje é de quem continua e quem fica, tá? Não tem espaço mais para amadorismo. Não tem. A empresa, em algum momento, ela vai ser levada para aplicar coisas que ela não aplicava, né? De gestão mesmo, e vou dar um exemplo aí da própria tributação, RH, muita coisa de RH, é social, né? A própria NR1 que tá aí, né, já pra gente. Então, assim, não tem mais espaço para empurrar com a barriga, não tem. Como você falou, duas empresas iguais, com o mesmo porte, mesmo perfil, uma está ajustada, a outra não, a outra vai cambalear em algum momento. Isso aí não tenha dúvida disso, né? A gente vê na questão tributária, né, que alguns produtos geram crédito, o outro não gera, então isso afeta até o teu cardápio, a engenharia do teu cardápio. Tu vai fazer um sanduíche, pode ser que tenha produto ali que gere crédito, o teu concorrente está gerando crédito e tu não tá porque está usando um outro produto, né? Então, assim, cara, tá nesse nível. Tá nesse nível. Então, tu vai ter que ter ali, no teu próprio cardápio, é que tu vai montar assim, um custo financeiro. Ele não vai vir só do insumo, do custo do insumo, não. Ele vai reverberar em outras frentes também. Para isso tem que ter gente que entenda disso, né? E com pensamento até de longo prazo, se a gente pega o resultado de um ano, ao final de um ano, a empresa que olhou para isso, você acaba de explicar para aquela que não olhou, o tanto que o empresário que teve esse cuidado vai ter a capacidade de reinvestir, de distribuir lucro, enfim, de trazer prosperidade para o seu negócio, é gritante. É gritante. Você imagina, sei lá, um empresário que consegue, vamos pegar um número aqui aleatório mesmo, sei lá, um crédito de 10, 12 mil reais e o outro não está conseguindo 3, 4, né? Então, pô, você dá uma vantagem de negócio mesmo para o concorrente, não no produto, não no serviço, não no ambiente dele, mas dentro da gestão dele, ele está conseguindo ter mais competitividade do que o seu concorrente, né? Então, assim, o setor da gente, os proprietários, em sua grande maioria, são pessoas que não têm tempo para ver isso, né? Assim, a gente está muito no operacional. Você vai ver muito dono de restaurante ali, o cara no atendimento, no salão. É tanto que a gente conhece os donos pelo nome, sabe quem é o dono de um boteco, de um restaurante, de uma pizzaria. A gente conhece quase todo mundo, porque o dono está sempre por ali. Então ele não tem tempo de ver isso. Então, se ele não tem tempo, ele tem que delegar isso para alguém que consiga fazer. Então, aí ele tem, obviamente, que contratar um bom advogado, um bom jurídico, para tomar conta disso aí, um bom RH, que é o que vai fazer a diferença dentro do negócio dele. E certamente nesses 12 anos de experiência e mais que você está à frente do negócio, como mudou? Né? A forma que existia uma fiscalização naquela época não é a forma que existe hoje, é a forma que os assuntos que o empresário tinha que se preocupar não são os mesmos que tem que se preocupar hoje, então certamente é aí que a Brasel entra para prestar esse suporte. Mudou bastante. E a gente traz essa informação para o associado, né? Eu lembro que quando eu iniciei com meus pais, lá atrás mesmo, o pagamento de cartão de crédito era uma coisa assim esporádica dentro do restaurante e tinha gente que nem aceitava, não queria nem receber do cartão de crédito, né? Então imagina hoje, onde a gente tem um setor que
gira em torno aí de 5 a 10% do recebimento em dinheiro. O Pix vindo com. Não é vindo, né? O Pix já está aí, né? Já é realidade. E a gente tem tudo isso de forma muito, assim, transparente para a fazenda pública, né? Então tá tudo muito cruzado, né? O cartão de crédito, os meios digitais, delivery, plataforma de delivery, Pix, tudo isso a fazenda tem na palma da mão. Então o setor não congrega aquela ideia ultrapassada de não vou dar um jeitinho nisso aqui porque tem como tirar daqui. Não, isso não faz mais parte, não posso falar por todo mundo, né? Mas o empresário que é inteligente, ele já se adequou a isso aí. E eu não duvido, né? Acredito que o próximo passo é esse amadurecimento mesmo geral da gestão, de conhecimento mesmo, para que o negócio se mantenha de pé e, claro, obtenha um lucro, né? Muito bom, Marcos. Se eu fosse te fazer aqui uma pergunta, onde é que o empresário do seu setor hoje mais perde dinheiro sem perceber? Cara, pergunta difícil, tá? Tem aquela tríade poderosa, né? Olha, eu acho que o estoque, tá? Assim, controle de estoque. Eu acho que. Acho não, é o ouro da empresa, né? Do dinheiro da empresa tá ali dentro daquele estoque. Então, negligenciar o seu estoque é muito perigoso, né? Então, não ter o controle dele faz com que teu dinheiro esteja indo para o ralo, né? E não só o controle mesmo do que entra e sai, mas ter isso de forma ajustada na tua contabilidade, né? Ter o controle disso real, ter o controle real. Eu acho que isso é um ponto assim bem característico. Fora, eu estou falando isso fora aquela tríade, porque aquela tríade é muito poderosa, tá? Você está de olho no como que tu está sendo tributado, ter uma contabilidade eficiente. Eu não sou mais do Simples, fui empurrado do Simples. Está acontecendo muito, né? Você está fora do Simples, entrou no presumido, já é outro mundo. Você tem obrigações acessórias a serem cumpridas. Você não cumpre, leva multa. Levou multa por quê? Porque o teu suporte ali não está sendo eficiente. Então, tem que se tomar muito cuidado nisso, porque você pode estar perdendo dinheiro também, né? É, Enfim, eu falo sempre no amadurecimento da gestão. Sempre que você vai amadurecer na gestão, você amadurece o teu estoque, você amadurece o teu RH, o teu controle financeiro, é, a tua contabilidade, que envolve tudo, né? Tributação, tudo. Então, eu acho que estudar, né? O empresário tem que cada vez mais estudar, pegar informação, assistir podcast para poder ter essas informações com qualidade e também consumir o que, no caso da gente, a Brasel tem a proporcionar, né? Então, acho que o caminho é por aí. Entra naquelas várias janelas de atenção que o empresário precisa se dedicar, como a gente falou, né? Essa aqui é legal, Marcos. Me diga uma coisa. Você já viu, na sua experiência e nos seus relacionamentos, negócios que vivem de casa cheia, mas não deixam o lucro potencial que poderiam? Já isso é recorrente, tá? Como presidente da instituição, eu recebo muitas mensagens no privado, ligações, né, pedindo algum tipo de orientação e ajuda. E por vezes essa orientação e essa ajuda vem seguida disso aí, tá? É, Presidente, minha casa tá cheia, tô faturando, mas o dinheiro não tá sobrando. Então, a gente tenta enxergar o negócio, olhar para dentro do negócio e sempre a gente encontra um CMV estourado, né? O cara tá comprando mal, ele tá gastando mais do que precisa, o estoque dele está vazando, tá sendo perdido produto. Algumas vezes os custos elevados de RH, né, de colaboradores, muitas demissões, turnover alto e tal. E também essa parte
não deixa de ter também a parte fiscal, né? Um mau assessoramento ali, por exemplo, o cara tá no Simples, às vezes está nas últimas faixas ali Uhum. e acha que o Simples é mil maravilha, né? Então, continua no Simples. Ah, Às não, vezes é até incentivado pelo seu suporte a a permanecer, porque permanecer aquele no não Simples. seja o melhor para ele. Exatamente. Então, aí é onde entra a hora de olhar para fazer o planejamento, né? Ali, tributário mesmo, sentar ponta do lápis ali e ver, e muitas vezes é melhor ele já estar no presumido, fazendo diferente, né? Então, eu acho que é por aí. Toda vez que eu tenho a oportunidade de desmistificar um pouco o que é o planejamento tributário, né? Porque às vezes é uma nomenclatura que já assusta por si, né? E o empresário ele está tão habituado a lida, ao balcão, aos números que já são familiares para ele, quando vem com essas palavras bonitas e diferentes assusta, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte: nada mais é do que simular cenários. Então, se eu pego o último ano, por exemplo, de 2025, fechado, eu não estou inventando nenhum dado, eu estou aqui com a escrita fiscal que realmente aconteceu, o que entrou, o que saiu. Se eu pego essa realidade daquela empresa e eu projeto para 2027, 2028, 2029 em diferentes cenários, os dados é que vão nos informar o que é melhor para aquela empresa. Não é a opinião do advogado, não é a opinião do contador, não é o achismo, né, a intuição do empresário, são realmente os dados. Então, eu gosto muito de dizer que o planejamento tributário é essa simulação de cenários. Claro que existem muitas variáveis, né, números que a gente não consegue chegar com exatidão, justamente por essas variáveis, mas que nos dão essa janela para a tomada de decisão. E, Marcos, eu queria escutar um pouco mais de você também, falando agora sobre a Abrazel, né, como se organizam os departamentos da associação, quais são os braços que vocês têm e dentro dessa organização, como cada um desses braços da Abrazel podem prestar apoio aos associados. Ótimo. Quando eu assumi a presidência da Brasel, há 3 anos atrás, a instituição tinha 3 colaboradores, né? Então, e já era pujante, já tinha 400 e lá vai bolinha de Mais que associado. dobrou então de lá para cá, né? Eu acredito que por aí, acho que dobrou. Então, muita demanda, gente, vamos investir aqui em pessoas, vamos dar uma acrescentada nisso aí. Hoje o nosso escritório são, no total, 9 colaboradores. A gente tem um braço em Arapiraca também para dar um suporte para os nossos associados lá da região do Agreste, Sertão. Estamos também iniciando agora lá para o Litoral Norte, né, em Maragogi. A gente vai abrir um núcleo lá em Maragogi também, e para dar um suporte aos nossos associados lá. E dentro hoje aqui da nossa instituição, a gente tem a parte financeira, tem o setor financeiro mesmo, tem um setor comercial, tem um relacionamento, eu tenho marketing, eu tenho eventos, e fora os terceirizados, né, que a gente tem, contabilidade, jurídico, temos assessoria de imprensa. Assim, realmente é uma estrutura bem legal, bem robusta, que dá um suporte legal para a gente poder trabalhar. Não é fácil dar conta de mais de 800 empresários ali, né, cada um com sua demanda, com sua dor, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Eu acho que quem tem missões, né? Eu acredito que, no meu caso, eu vim por missão, por acreditar que poderia contribuir de alguma forma. Então, o que deixa a gente feliz é voltar para casa e conseguir ter ajudado alguém. É muito bacana, a gente tem um projeto chamado Brasil nas Favelas, né? E aqui a gente tem lá no Vergel do Lago. Tem um núcleo formado lá também. Então, a gente tem tentado atuar cada vez mais na periferia para pegar exatamente aquele pequeno, né? O grande ele já tem um certo suporte, ele tem condições de pagar uma contabilidade, um jurídico, de ter capacitação do empresário, da própria turma, mas o pequeno não tem. Então, a gente entra para preencher essa lacuna. Então, cada vez mais a gente está em Graciliano Ramos, Benedito Betts, Jacintinho, nos interiores.
por mais diversos que você imagine, aí a gente tem associado em cacimbinhas, né? Então, essa é a missão, né? É tentar levar ao máximo essa informação para esse empresário, para que ele faça diferença dentro do negócio dele, né? Afinal de contas, só para a gente ter ideia, o setor hoje emprega acho que são mais de 22 mil pessoas. No turismo é o setor que mais emprega, é um dos setores que mais emprega no estado. A gente está falando aí de construção civil, né, do comércio e tudo mais. A gente está ali entre, acho que os três ou quatro. Então, é muito pujante, né? Ele tem uma força muito grande. Então, poder contribuir é muito gratificante, né? E crescendo. E crescendo, não para de crescer, né? A verdade é essa. A gente pega os dados, por exemplo, de empregabilidade. Eu gosto muito de ver esses dados porque é um dado real, né? Se eu tenho mais emprego, é porque eu tenho mais empresas sendo abertas, e essas empresas elas estão funcionando e dando resultado. É, sei lá, há 5 anos atrás a gente tinha 18 mil empregos, então hoje a gente está 22. Cada ano o saldo de empregabilidade do setor é de mais de mil empregos diretos, né, formais. Então isso são resultados, né? A gente acredita muito nessa força do trabalho, né? Do resultado que um salário que a gente paga ali àquele colaborador, que ele reverbera na economia, né? No final ele volta de novo para o setor da gente através de uma pizza que o cara sai para comer com a família. Então a gente acredita muito na empregabilidade, no número e na qualidade, no valor nesse colaborador ele vem a receber como salário, né? A gente vem num processo de amadurecimento, ainda estamos um pouco distante do que precisaria ter, né, como pagamento de salário, mas essa média salarial do setor vem cada vez mais crescendo, né? Muito importante esse olhar. Deixa eu te perguntar também, existe hoje alguma troca de experiência com as outras seccionais fora do estado de Alagoas e com a entidade nacional de vocês também? Existe sim. A Brasel ela é muito unida, tá? É uma associação que ela tem todos os estados, né? Todos os estados têm suas seccionais. A gente tem a Brasel Nacional, que é quem traz as diretrizes todas para a gente aqui. Temos autonomia dentro do estado para fazer nossas ações, mas a Brasel Nacional é quem dá as diretrizes e o que a gente precisa seguir naquele momento. E além disso, nós temos os núcleos locais, que é o caso daqui, que a gente tem Arapiraca, vamos formatar agora o de Maragogi, e em outros estados tem vários outros núcleos também, né? No Brasil são, eu acho que cerca de 30 mil associados. Enfim, a gente tem uma boa entrada e um bom relacionamento com todas essas seccionais. A gente divide muita informação. Muito bom, Marcos. A gente acabou já falando aqui sobre o quanto o aspecto tributário é um peso para o contribuinte, para o empresário de diversos segmentos, inclusive para o seu, e que a Brasel, de fato, ela já está olhando para a reforma tributária, claro, com o que nós já temos de informação hoje disponível, com o que pode ser feito hoje, mas eu queria agora entrar um pouco mais nesse assunto. De que forma o setor ele encara hoje a reforma tributária? Olha, a gente vem atuando em relação à reforma tributária já há um bom tempo. Desde quando se falou em reforma tributária, teve todo aquele auê, a gente ligou um sinal de alerta muito forte, e aí houve um trabalho, de fato, muito grande a nível nacional para que nós pudéssemos sermos competitivos, né, dentro da realidade de um setor que hoje é um setor essencial. Todo mundo, né, sai de casa para se alimentar, vai para o trabalho, ninguém volta mais para casa para poder almoçar, por exemplo, no intervalo de trabalho. Então você termina almoçando próximo. É um setor que tem sua essencialidade. A gente mostrou isso durante a pandemia também. Então, durante toda aquela discussão da reforma tributária, a Brasil Nacional encabeçou ali para que de alguma forma a gente conseguisse ter essa diferenciação de alíquota que, com muita luta, a gente conseguiu, né? Uma diferenciação de 40% da alíquota, que é muito bom. Porém, existe muita incerteza, né? Como eu disse no início, porque ainda falta muita
ainda faltam muitas normas serem definidas, falta muito direcionamento ainda para a gente. Mas a gente vem fazendo um trabalho de capacitação muito forte com os empresários, de informação. A gente sempre vem trazendo informação da reforma tributária através de workshops, de bate-papos ali junto com os empresários, sempre na tentativa, né, de deixar eles mais atualizados o mais rápido possível, né, para que eles possam fazer o que precisa ser feito, né? É, s- por exemplo, ano passado, a gente pegou muito nessa questão de se fazer o planejamento tributário. Gente, faça o planejamento tributário, organize direitinho, porque ano que vem começa a ser aplicado algumas coisas e cada ano você vai ter que se enquadrar em algumas coisas. Então, a gente já veio plantando isso, né, desde o do ano passado. Esse ano eu acredito, e o que a gente vem fazendo, na verdade, é informação, é capacitação, é trazendo profissionais para a entidade, para trazer essa informação para o nosso associado. Então, a gente traz muita gente da contabilidade, professores, pessoal do próprio setor público, advogados. Então, quanto mais pessoas puderem nos dar informação, eu acho que é o foco da gente para esse ano, né? Porque de fato a gente ainda está com certa dúvida, né, no que possa acontecer, mas estar bem assessorado, ter, né, uma boa informação, eu acredito que isso é um diferencial. A redução de 40% na alíquota, acredito que foi uma grande conquista, que vai fazer toda a diferença para as próximas etapas da reforma tributária. E acredito que um ponto que vai beneficiar muito, tanto o pequeno e médio empresário, como também aqueles empresários de maior porte que se relacionam com o pequeno empresário associado à Brasel, são as mudanças do Simples Nacional, né? Agora com 2 períodos de opção, que dá mais flexibilidade para o planejamento tributário, para o que se projeta de faturamento, e também o fato de, pela primeira vez na história, o empresário optante pelo Simples Nacional poder gerar crédito, né? Tendo agora 2 regimes dentro do próprio Simples Nacional. Então, ele acabava, de certa forma, perdendo competitividade se ele tinha pretensão de se relacionar com uma organização maior, porque ele não ia gerar crédito sendo optante pelo Simples, ele não tinha bolso mesmo, não tinha caixa para estar com todo o aparato e conforme em um regime normal do lucro presumido de apuração. Então, é um cenário que, sim, tem as suas dificuldades de atualização, de informação, que a Brasil já vem suprindo muito bem, mas eu acredito que a gente pode olhar também para os fatos, primeiramente, que a gente não tem como mudar. Desde dezembro de 2023, está determinado Constituição Federal alterada para trazer as regras da reforma tributária. Então a gente não tem como chorar o leite derramado nem mudar esse cenário, mas sim penso que atuar dentro da regra, utilizando desse aparato, desse suporte que a Brasil traz e se apegando a esses pontos positivos, como esses da redução de alíquota e do que privilegia o Simples Nacional. Perfeito. Volto a falar do planejamento. Aí entra novamente a questão do planejamento tributário, uma contabilidade, um jurídico bem afiado, porque existem aí as possibilidades, né, como você me mencionou, do crédito, e você tem que botar na ponta do lápis o que é que vai ser interessante para você, né? Quem vai te falar isso, com certeza, é o profissional que está atento, que vê isso no dia a dia, as entrelinhas ali, para poder fazer o direcionamento, e é o que é, pode indicar até mesmo a sobrevivência ou não dessa empresa, né? Então é muito importante ter esse momento não só de informações, mas de também pessoas para ajudar nesse caminho, né? Uhum. Marcos, e já aproximando aqui do final, se a gente tivesse aqui o poder de mudar alguma coisa no nosso sistema tributário, né, que tem tantas dificuldades mesmo de alíquotas de diferentes estados, que a reforma tributária já vem para trazer um pouco mais de paz, mas se a gente tivesse aqui o poder de mudar algo no nosso sistema tributário, o que é que você mudaria para o seu setor? Olha, eu acho que assim, mesmo com a reforma, eu acho que ainda assim menos burocracia, mais transparência,
é muita norma, é muita coisa para a gente saber, né? Mesmo com a reforma, né? Mesmo com a reforma, ainda existem, por exemplo, tem a reforma, mas ainda existem muitas dúvidas, né? É uma alíquota única, que começou ali uma alíquota única para todo mundo, e daqui a pouco tudo começa a Várias ter exceções. várias exceções, e a coisa começa a ficar meio confusa. Então, eu acho que a simplificação, não do Simples Nacional, uma simplificação como é o Simples, né? Mas a simplificação e transparência é uma coisa, sabe? Quando a gente viaja, vai para outro país, chega lá, ó, isso aqui é 7% e, né? E tal, tem as suas exceções também e tal, mas é muito mais fácil de você entender. Eu acho que a gente às vezes peca um pouco nisso, né? O Brasil, ele é muito moroso, demora muito, né? A informação que é para vir já ali, não, ainda vai vir uma norma tal, porque uma exceção, isso, aquilo. Então, eu acho que seria mais isso, sabe? É assim, menos burocracia, uma coisa mais reta, direta, assim, simples, acho que seria muito mais fácil. Seria ótimo para todos nós, inclusive. Marcos, eu queria parabenizar pela sua trajetória enquanto empresário. O restaurante que você conduz é uma referência, a gente sabe que tem o seu público fiel. Eu sou consumidor, parabenizo pela qualidade, pelo padrão, não só que conquistou, mas que pôde manter, o que são conquistas diferentes e que valem ser reconhecidas pela sua trajetória de liderança, certamente entre as seccionais o fato de ter duplicado os associados, triplicado sua equipe técnica aqui no pessoal disponível e dedicado para os associados são louváveis. Admiro ainda mais agora, depois desse nosso bate-papo. E, não menos importante, eu lhe agradeço pela sua disponibilidade, certamente inspiradora, toda a sua trajetória que você pôde compartilhar. E eu deixo aberto nesse momento para as suas considerações finais e uma mensagem para quem nos assiste, seja já um associado seu, seja aquela pessoa que admira, que está aqui, um empresário de outro segmento, entendendo, ou quem sabe pensando em ingressar no ramo. Obrigado. Primeiro, muito obrigado, doutor, por, né, abrir o espaço para a gente. É sempre muito importante a gente ter um momento para poder falar um pouco do setor de alimentação fora pro lar, né? O dono do botequim, o dono da lanchonete, e cada vez mais a gente tem ocupado um espaço aí na sociedade, um espaço de respeito e de reconhecimento. O setor da restauração é onde a gente senta para, né, viver momentos bons da vida. Então, a gente poder ter um espaço para poder falar um pouco do nosso setor é muito bom. E dividir informações, né, técnicas de qualidade que vai chegar para o nosso associado, para o público como um todo, é muito louvável. Então, você que tem interesse em entrar no setor, tira o medo, dê o primeiro passo. A Brasel está aqui para dar suporte para você. Você que já tem um negócio e precisa também de ter algum tipo de direcionamento, vem para a Brasel. A gente é um grupo aí de mais de 800 pessoas que todo mundo termina se ajudando, tá? Concorrente só na palavra concorrente. Hoje somos uma grande família, somos grandes amigos. Então, você que tem bar, restaurante, lanchonete, venha para a Brasel, venha somar. E mais uma vez, doutor, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e pelo podcast. Nós que agradecemos, uma satisfação tê-lo aqui. Esse foi, pessoal, o 4º episódio do nosso FAcast. Compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar e até a próxima.